Dentre os prismas, tem dois tipos que se destacam, tá? O hexaedro regular, que é o cubo, tá bom? E o paralelepípedo reto-retângulo, imagina uma caixa de sapato. Observe que eles atendem às características dos prismas, né? Você tem aqui duas bases paralelas, né? Que no caso são quadrados, e tem as faces laterais. Aqui essas linhas são paralelas, as arestas laterais. Então ele é um prisma, só que é um prisma especial. O que acontece? Todas as arestas têm a mesma medida, não é isso? Medem A. Então eu posso usar as fórmulas que eu aprendi, ou a forma de cálculo que eu aprendi para o prisma, como eu posso criar e gerar novas fórmulas. Vamos falar um pouquinho disso, tá? Então aqui no caso do cubo, por exemplo, como é que eu calcularia a área total? Olha só, qual é a área de uma face? Se a aresta do cubo mede A, a área de uma face é a área de um quadrado. E a área de um quadrado seria, então, A quadrado, certo? Ora, quantas faces tem o cubo? Então aqui é indiferente eu calcular a área lateral do jeito que ele tiver, porque as bases são iguais às faces laterais, certo? Então eu posso calcular direto. Eu tenho 6 faces, como se fosse um dado, ele tem 6 faces, não é isso? 2 bases e 4 laterais. Só que as bases são iguais. Então eu não preciso somar a área lateral com as áreas das bases. Eu posso de uma vez só fazer 6 vezes a área de uma face, tá certo? Então aqui eu vou ter que a área total vai ser igual a 6 vezes o A quadrado. Então 6A quadrado, tá bom? Você pode deduzir isso na hora de resolver, lembrando, né, como a gente fez, como você pode decorar. Você criou aqui uma fórmula, tá bom? Para a área total de um cubo, tá? De um hexaedro regular, ok? E o volume? Ora, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, não é isso? A área da base é igual à área de uma face. Então o nosso volume aqui ficaria igual à área da face, que é a área da base, A quadrado, vezes a altura, que é A. Ora, mas A quadrado vezes A é A ao cubo. Pronto, já matou. Você também pode decorar, se quiser, o volume do cubo é A ao cubo, tá? Pode lembrar que a área da base vezes a altura e calcular na hora que você precisar, tá bom? Ficou fácil? Então, relativo ao cubo, você tem, por enquanto, essas duas informações. Como aparece muito e é um sólido clássico, né? Às vezes vale a pena decorar, você já vai direto na solução, ok? Algo semelhante aqui com o paralelepípedo reto-retângulo, só que agora as dimensões são diferentes, repare. Vamos estudar. Tipo uma caixa de sapato, né? Essas arestas laterais são paralelas. Independente da posição que você colocar essa caixa, você sempre vai ter um prisma. O que vai mudar é quem é a base e quem é a altura. Mas isso não altera a área total, isso não altera volume, pode alterar sim a área lateral, né? Porque se a base for essa que está aqui, com as dimensões A e B, a altura é C. Então a área lateral são esses laterais somente, tá? Se você virar, vai mudar. Mas no exemplo aqui eu vou calcular duas coisas. Vou calcular a área total e o volume, tá bom? Então vamos lá. O que seria a área total? A soma das áreas de todas as faces, não é isso? Desse elemento. Olha só, gente. Você já conseguiu perceber que a face aqui de cima, que é um retângulo, né? Está em perspectiva, mas você sabe que este ângulo aqui, ó, é um ângulo reto, tá? A face ali de cima, ela é congruente à face de baixo. Pensou na caixa de sapato? Reparou que a face lateral aqui, que as medidas são C e B, ó, BC, também aparece aqui no outro lado, lá na frente, do lado oposto. Então, cada face nesse sólido é duplicada. A mesma coisa acontece com a frontal, olha, essa frontal, cujas dimensões são A e a altura é aqui, ó, igual a essa C, né, A e C, ela reaparece lá atrás. Então, na hora de calcular a área total, o que eu posso pensar? Eu tenho essa da frente mais a de trás, quanto vale a área dessa face da frente? A vezes C. Só que essa face, A, C, ela aparece aqui na frente, essa área, e lá atrás. Então, ela aparece 2 vezes. Então, eu tenho 2 vezes A vezes C. Essa lateral de cá, a área é B vezes C. Mas é igual a essa outra que está escondidinha aqui atrás, ó.
Aparece uma, duas vezes, então, o B vezes C. Estou somando. Mais duas vezes BC. Eu já fiz A vezes B, que é de baixo e a de cima. Não fiz, faltou exatamente ela. Eu já fiz a A vezes C, que é da frente e a de trás. Faltou essa, A vezes B, que aparece em cima e aqui embaixo. Então, mais duas vezes A vezes B. Tá bom? Então, aqui, com essa fórmula, eu obtenho a área total. Tá bom? Para essa área ficar mais bonita, para a fórmula ficar mais bonita, repare que você consegue colocar o 2 em evidência. Então você faz o quê? Colocando o 2 em evidência, você vai ter que a área total é igual duas vezes, abre parênteses, AC mais BC mais AB. Vou mudar a ordem para ficar mais bonito. AB mais BC mais AC. E aí você tem também, se quiser decorar, tá? Uma fórmula para a área total do paralelepípedo. Paralelepípedo reto-retângulo. Por que esse nome, né? Bem, primeiro ele é um prisma, legal. Reto significa que as arestas laterais são perpendiculares à base. E retângulo porque a gente dá nome para os prismas de acordo com a base, não é isso? A base é um retângulo. Então, paralelepípedo reto-retângulo, tá legal? Remete aí aos paralelepípedos de rua, né? Que você conhece aquelas ruas de paralelepípedo, ok? E o que faltou aqui? O volume. Será que vale a pena decorar uma fórmula? Claro que sim. Área da base vezes a altura. Não importa a base. Nesse momento, a base é AB. Então, a área da base é A vezes B. E a altura é C. Então, A vezes B vezes C. Repara que se você mudar a posição, por exemplo, apoiar BC no chão, a altura vai ser A. Então, você vai ter B vezes C vezes A, que é a mesma coisa que ABC, tá bom? Então, você aqui vai direto, o volume é igual ao produto das três dimensões, A vezes B vezes C. Tá bom, gente? Quem tem facilidade de decorar, decora sim. Porque vale a pena, porque são sólidos que aparecem com certa frequência e aí você já resolve mais rapidinho, tá bom? Se você não gosta de decorar e entender o que é um prisma, você calcula do modo tradicional. Fechado? Bom, mas e aí, professor? Só isso? Esses dois sólidos, eles têm uma questão que é recorrente, que é referente à diagonal deles. Então vamos entender. Vamos trabalhar com o paralelepípedo reto-retângulo, porque, na verdade, se você olhar para o cubo e para ele, são sólidos muito parecidos, né? O que caracteriza o cubo? É que essas três dimensões são iguais. Então, se aqui é A no cubo, esse B vai ser igual a A e o C também vai ser igual a A. Então, você deduzindo para esse, você deduziu para o cubo e estamos resolvidos, tá certo? Muito bem. Primeiro, entender o que é a diagonal de uma face e o que é a diagonal do paralelepípedo, tá certo? Observe, nesse nosso, eu dei nome para os vértices para a gente se entender, e observe que você tem aqui embaixo na base A, B, C, D, tá bom? Um retângulo. Mas retângulo, professor? Sim, dá uma olhadinha para ele. Está em perspectiva, mas é um retângulo. Eu vou tirar ela e vou desenhar aqui do lado para você entender o que eu estou falando. Olha, ela está aqui. AB, ó, AB, CD, CD. Achou o retângulo? Certo? Está em perspectiva, né? Ele estaria nesse plano aqui, né? Eu tirei, botei e desenhei separado. Para quê? Para você enxergar a diagonal. Perceba que esse traço azul que está aqui, ele liga A até C. Olha só. Lembra do que eu já falei para vocês em outras aulas? Você dominando a geometria plana, a geometria espacial fica muito fácil, desde que você consiga ter essa visão espacial, enxergar isso no espaço. Enxergou isso aqui como um retângulo lá, desenhou ele. Essa aqui é a diagonal. Essa medida de A até B, a gente disse que mede A. A de B até C, a gente disse que mede B. Como é que você pode calcular essa diagonal? Pitágoras, né, cara? Olha só. Diagonal, vou chamar de F, de face, diagonal da face, tá bom? E vou deixar o D depois para diagonal do prisma. Eu consigo calcular esse F aqui por Pitágoras. F ao quadrado igual a quadrado mais B quadrado. Tranquilo ou não? Tá bom. Agora, a pedida não é a diagonal de uma face, nem dessa face da base. É da diagonal do paralelepípedo reto-retângulo. Gente, cada face tem uma diagonal.
Agora, o paralelepípedo também tem mais de uma, mas eles têm a mesma medida. É uma linha que atravessa por dentro dele. Repara, você está aqui na face da frente. A, E, F, B. Achou? Ele sai desse pontinho E, que está na face da frente, mas atravessa por dentro dele e vai chegar na face de trás. Esse C está lá atrás, tá? Uma outra forma de você visualizar isso é assim. Imagine que você está dentro de uma sala retangular, e se você tiver nisso, vai ficar fácil você observar nesse momento. No canto de cada teto, amarra uma linha, tá bom? Agora pega essa linha e atravesse por dentro da sala, olha, ela está descendo, e vai prender ela no canto de lá, na parte de baixo, tá? Então ela atravessa por dentro. Você está dentro da caixa de sapato, ela atravessa por dentro da caixa de sapato. Essa é a diagonal, tá? EC. Então ela não está em nenhuma face, ela está por dentro dele. Tá bom? Legal. E aí, como é que você vai encontrar? Eu vou chamá-la de D, tá? Que é ela que eu estou buscando, é ela que eu estou procurando nesse momento. Vamos botar um D amarelo aqui para você identificar. Muito bem. Alguém já viu? Olha só, cara. Como o paralelepípedo é reto, retângulo, significa que essa aresta lateral é perpendicular ao plano da base. Você tem um triângulo retângulo aqui dentro. Olha, esse triângulo AEC, que não está em nenhuma face, não está no plano de nenhuma face, ele está no outro plano, atravessando por dentro do prisma, ele é retângulo. Eu vou desenhar aqui, ó, vou encher ele para você ver da onde que eu estou falando. É esse cara aqui, ó. É um triângulo retângulo atravessando de um lado ao outro, cortando por dentro do seu paralelepípedo reto retângulo. Achou? Ele está apoiado aqui, ó. Esse AC é esse, né? Ele está assim, ó. A E está para cá e ele atravessa assim. Ok? Que legal! É outro triângulo retângulo. Pitágoras novamente. Eu não estou em busca desse D, eu não posso dizer que a diagonal ao quadrado é igual. Cateto ao quadrado, C ao quadrado, mais... Opa! Este outro cateto é esse F aqui, ó, tá? Mais F quadrado. Mas, Fernão, eu estou em busca da diagonal e os dados são as dimensões do cubo, que são A, B e C, né? Esse C se repete aqui, tá? A, B e C. O que eu faço? Ora, F ao quadrado, por este triângulo retângulo, ele vale A quadrado mais C quadrado. Então, eu vou trocar, ó. F ao quadrado é A quadrado mais C ao quadrado, certo? Então eu vou ter que a diagonal ao quadrado igual a C quadrado, tá? C quadrado mais F quadrado, que é A mais... Ah, não é C quadrado, professor, aqui se equivocou, aqui é B quadrado, né? Ó, A quadrado mais B quadrado, perfeito? Então eu tenho C quadrado mais F quadrado, que é A2 mais B2. Facinho? Bom, mas e a diagonal? É só achar a raiz quadrada. E vamos botar isso em ordem para ficar mais bonito, tá bom? Então eu vou ter que a diagonal do prisma pode ser obtida fazendo-se a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Vale a pena decorar? Olha, cai, pedem. Então, se você decorar, você vai ter com uma certa rapidez o valor da diagonal, tá bom? Então são dadas aí, por exemplo, dadas as dimensões 5, 4 e 2, né? De um paralelepípedo reto-retângulo obtém a diagonal dele. Ora, se você lembrar da fórmula, é rápido. Se você não lembrar, você vai resolver 2 vezes Pitágoras e vai chegar no mesmo resultado, tá bom? A pergunta que não quer calar, professor, mas e o cubo? Olha só, ele tem diagonal? Claro que tem. Vamos olhar aquele ali, olha. O que seria a diagonal do cubo? Vamos traçar um exemplo. Tem que passar por dentro. Se eu ligar esse ponto nesse, eu vou estar na face de trás. Não, tem que cruzar. Então é essa aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Vem de um vértice do plano lá de trás, chega no vértice de baixo do plano aqui da frente. Isso é uma das diagonais. Tem outra daqui para lá. Todas elas com a mesma dimensão, ok? E você vai fazer do mesmo jeito. Olha, você tem aqui um triângulo retângulo, ó, lá dentro. Olha lá. Achou? E isso, essa linha aqui também é a diagonal da base. Quer dizer, na verdade, tudo se passa da mesma maneira que nesse sólido, só que A, B e C são o quê?
São iguais, são medidas iguais. É a mesma coisa. Se você fizer A igual a B igual a C, é a mesma coisa. E se você fizer A igual a B igual a C, olha o que vai acontecer. A gente pode afirmar que para o cubo, né, para o cubo, a diagonal é A quadrado mais A quadrado mais A quadrado, certo? Que dá 3A quadrado. Ora, raiz de 3A quadrado, raiz de 3A quadrado vai dar A, porque o A quadrado sai da raiz, raiz de 3. E você também pode, se quiser, decorar a fórmula da diagonal do cubo. Tranquilo? Tá bom, gente? Então, estudem esses dois sólidos. Quem puder gravar, grave. Como é que você grava isso? Repetindo e, preferencialmente, fazendo muito exercício, repetindo exercícios, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui da Universidade Estadual da Paraíba para você perceber que nas questões eles vão dar uma incrementada, ou seja, não vão te perguntar qual é o volume do cubo cuja aresta vale 2. Puxa, 2 ao cubo, 8. É difícil cair assim, tá? As questões vão se parecer mais com essa que a gente vai resolver aqui agora. Olha só, exemplo. Uma cisterna. O que é cisterna? É um depósito de água, você guarda água ali dentro. Uma cisterna de formato cúbico. Ah, quer dizer que a minha cisterna, então, é um cubinho aqui, ó. Você vai lá e rabisca um cubo. Não precisa ficar perfeitinho, bonitinho, você faz um cubo, para você enxergar o que está acontecendo. De formato cúbico. Então, você tem lá um cubo, né? Legal. Cuja área lateral, área lateral, o cubo, sim, ele não é um prisma? É. Então, você tem base embaixo, base em cima, área lateral. Quantas faces tem na lateral? 4 faces. Gente, se você chamar a aresta de A, porque você não sabe quanto vale a aresta, a área lateral vai ser... Quantas faces tem na lateral? 4. São todas idênticas. Então, você vai ter 4 vezes a área de uma face. Qual é a área de uma face? Olha lá, qual é a área dessa face aqui? É A quadrado, né? A vezes A. A quadrado. Então, 4A quadrado, você tem a área lateral, tá? E ele está afirmando que essa área lateral é 200 metros quadrados. Então, isso aqui vale 200 metros quadrados, tá bom? Então, lembrando, área, você está pegando uma dimensão, comprimento, metro, vezes outra dimensão, comprimento, metro. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Legal? Guardou isso? Funciona igual o x quadrado, x vezes x, x quadrado. Metro vezes metro, metro quadrado. Então, a área se mede com a unidade elevada ao quadrado, tá bom? Metro quadrado, se for centímetro, centímetro quadrado e assim sucessivamente. Essa é a informação que ele deu, tá? Aí tem volume igual, e aí ele dá lá as alternativas, eu não coloquei as alternativas para a gente ganhar espaço, tá certo? Tem volume, ele quer que você calcule o volume. Ora, como é que calculou o volume? Ah, o volume do cubo, eu tenho uma fórmula para ele. Qual é a fórmula do volume do cubo? A dimensão, o lado sendo A, o volume eu sei que vale A ao cubo. Né? Essa aqui é a formulinha que você acabou de mostrar aqui, ó. Tá por aqui, aqui ela, tá certo? Mas, professor, eu não lembrei da fórmula, não tem problema. Se você lembrar que é um prisma e que o volume é sempre no prisma é área da base vezes altura, A vezes A quadrado, vezes a altura que é A quadrado vezes A dá A ao cubo, você chegou lá na fórmula do volume, legal? Então ele quer o volume. Para ter o volume eu preciso da dimensão da aresta aqui, o Azinho, legal? E por onde eu vou achar? Se 4A quadrado igual a 200, eu passo esse 4 dividindo, né, dessa relação aqui, eu posso dizer que A quadrado é igual a 200 dividido por 4, que é 50, certo? Ora, se A quadrado é 50, o A vai ser raiz quadrada de 50. Gente, eu posso dizer que 50 é 25 vezes 2? Por quê, professor? Porque 25 é quadrado perfeito, né? Pode. Então, eu vou fazer isso, olha. 50, em vez de escrever raiz de 50, eu vou escrever raiz de 25 vezes 2. Certinho? Raiz de 25 vezes 2. Com isso, o 2 fica na raiz e o 25 sai. Então, eu tenho aqui que o Azinho, é o valor da minha aresta, não é isso? Do cubo, vai ser 25 saindo da raiz é 5, 5 raiz de 2. Se eu quiser colocar a unidade aqui, nesse caso não precisa, porque ainda não cheguei no resultado final, mas eu posso colocar. Veja, quando é a área, aqui foi metro ao quadrado, não é isso? Agora
é uma dimensão linear, metro. Então, 5 raiz de 2 metro. Tá bom? Eu tenho o valor de A e quero o volume. Ora, o volume é A ao cubo, certo? Eu lembrei da fórmula, vou aplicar direto. Então, é 5 raiz de 2 ao cubo. Tá legal? E aí, como é que fica? Fica o 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. 125 vezes raiz de 2 ao cubo. É raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Dá raiz de 8, né? Vezes raiz de 8. Mas, na verdade, 8 é 2 vezes 4, né? Então, vamos fazer isso assim. Vamos melhorar. 125 vezes raiz. Você entendeu? 2 ao cubo dá 8, né? Ou, se você preferir, 2 vezes 2. Vamos fazer assim. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Fica mais fácil de entender. Tem 3 2 ali. 2 deles dá 2 ao quadrado, sai da raiz. Então, eu ainda posso dizer que o meu volume é igual a 125 vezes 2 vezes 2, 4. Tira da raiz, vem esse 2 para fora. O outro 2 fica lá, tadinho. Não tem para sair, tá bom? E, finalmente, eu tenho que o volume é 2 vezes 125 dá 250, raiz de 2 metros, atenção, cúbicos. Cara, A ao cubo, metro vezes metro vezes metro. Tá legal? Então, linear, metro. Área da base, área lateral, área total, área, metro vezes metro, metro quadrado. Volume, metro cúbico. Fechado? Ok, gente, essa aí é a nossa resposta oficial. Uma questãozinha de vestibular, tá vendo? O que aconteceu aqui? Ele incrementou um pouco, em vez de ele não te deu a medida para você aplicar a fórmula, ele te deu meios, então você teve que lembrar aqui de 2 formulinhas, tá bom? Obrigado, até a próxima.